todas. E fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Pode sentar, irmão. Quero que você lembre disso. Fechou-se a porta. Isso aqui é muito sério. É um aviso que Deus está dando para nós. Se nós olharmos aqui, Jesus está falando algo tremendo. Eram 10 virgens. Eram a igreja de Jesus sobre a face da terra. Mas dentro da igreja tem aquelas pessoas que vivem de aparência. Mas tem aquelas pessoas que realmente têm as reservas. E essa reserva é a reserva do óleo do Espírito Santo. Hoje Deus quer nos chamar a atenção para que a gente não, quando chegar a hora que a porta fechar, nós estejamos com Jesus. Mas para estarmos com Jesus, nós precisamos da intimidade com Jesus. E para ter intimidade com Jesus, nós temos que conhecer a verdade e a verdade nos libertar. Então, o que nós aprendemos aqui, que Deus falou para nós hoje, um detalhe especial, que muitas das vezes nós esquecemos e não queremos praticar. A porta fechou. Mas antes dessa porta fechar, tem um detalhe especial, que é o quê? A falta do óleo do azeite. O azeite na Bíblia representa o Espírito Santo. O azeite na Bíblia representa a intimidade com Deus. Então nós temos que nos examinar e ver em qual situação nós estamos. Como nós estamos diante de Deus como intimidade. Será que nós estamos amando mais as coisas naturais do que as coisas sobrenaturais? Será que nós estamos assumindo aquele papel que Jesus comprou? Nós não somos mais. Quinta-feira nós falamos sobre o nosso corpo. Eu disse que a nossa vida, o nosso corpo não pertence mais a nós. Será que estamos vivendo hoje como se Jesus não fosse voltar? E aqui no versículo fala que fechou-se a porta. A palavra fechou significa não terá outra oportunidade de se encontrar com o noivo. Como nós estamos vivendo? Mas eu já fui comprado e lavado, eu já me batizei. Mas tem um processo que nós temos que andar. E esse processo chama-se reserva de unção. E essa unção, irmão, não é dada por um pastor, essa unção não é dada pelo seu amigo. Não tem como nós comprarmos. Ela vem do céu através de Deus. Mas para isso a palavra do Senhor disse assim, olha, vinde e comprai de graça. Mas nem de graça, muitas das vezes, nós não estamos querendo comprar. Porque tem um custo, e esse custo é renúncia. O que Cristo está dizendo para mim, para você hoje, olha, não basta querer o noivo. Muitas das vezes nós queremos Jesus Cristo. Não basta só querer Jesus Cristo. Tem que ter o óleo. Nós temos que ter o óleo. Esse óleo é o Espírito Santo. Em João 14, Jesus disse o quê? Não se turbe o vosso coração. Põe ali, filha. Ele falou, ele andou com os discípulos. E nós temos que viver isso que ele tem dito na palavra. Ele disse assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Olha o que ele está falando. Para ter intimidade, tem que conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para a nossa lâmpada não se apagar, nós precisamos estar andando na presença. E ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar. Se assim não fora, eu não teria dito, pois eu vou preparar este lugar. Quando a porta fechar, aqueles que têm o óleo do Espírito Santo entrará, e aqueles que não têm ficarão de fora, irmão. E quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei para receber vós mesmo. O que ele está dizendo? Eu vou ficar com vocês. Mas para a gente ter Jesus Cristo e querer o noivo, nós não podemos ser só amigo do noivo. Nós temos que ser irmão do noivo. Nós temos que parecer com ele.
Porque o noivo quer o quê? Quando a porta se fechar, ele quer que nós estejamos com ele, para que onde eu estou estejais vós também. E onde que Jesus vai estar, irmão? No céu. Quando a porta fechar aqui na terra, a porta da graça se fechar, onde nós estaremos? Mas ele disse que enviaria o quê? O Espírito Santo. O que Deus está falando para mim e para você, olha, um detalhe especial que nós temos que olhar. Como que está o nosso óleo? A gente vê na internet pessoas fazendo palavras maravilhosas, colocando tantas coisas lindas e maravilhosas. Mas e se a porta fechar e tiver sem o óleo? O Espírito Santo está nos convidando a refletir sobre, será que queremos estar com o Senhor? Será que somos como as noivas nécias ou as prudentes? Então o que Deus falou para mim é isso, sabe? Não basta querer o noivo, tem que querer e tem que ter o óleo, irmão. Nós temos que ter o óleo. O óleo é o Espírito Santo. Sabe por quê? O Espírito Santo, ele tem que estar em nós. Em Tiago 2, 22 e 23, vai falar sobre isso. Como está a nossa vida? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Se você não tem a fé, irmão, você tem que ter a fé, mas tem que ter as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. O que ele está dizendo para mim e para você? Olha, se a gente viver uma fé sem obra, ela é morta. Temos que conhecer, saber quem é Cristo. Porque vai chegar um momento aqui, irmão, que essa porta vai fechar. E não é a medida de Deus que vai nos medir se nós estamos cheios do Espírito, não. No livro de Efésios diz para a gente não se embriagar com vinho que traz dissoluções, mas sim com o Espírito Santo de Deus. Quem tem que olhar para dentro de nós, a palavra de Deus também diz que nós somos aquele homem que chega diante do espelho e nos contemplamos a nós mesmos. Mas quando nós saímos diante do espelho, a gente esquece como nós estamos. Em 1 Coríntios, capítulo 11, 23, fala, examina-se o homem a si mesmo. Como nós estaremos com as nossas lâmpadas, irmãos? É fácil. Sabe por que é fácil? Porque quando não há luz, existe a escuridão. E a gente vê as obras da carne. Mas quando nós estamos andando em Cristo, nós temos uma intimidade. Tenha o seu próprio azeite. No Salmo 25, 14, vai falar da intimidade. Quanto mais nos aproximarmos do Espírito do Senhor, quanto mais nós andarmos na presença de Deus, quanto mais nós tivermos a intimidade com o Senhor, mais a nossa lâmpada estará cheia. A intimidade do Senhor é para os que o temem. A palavra do Senhor diz no livro de Êxodo, que Moisés armou a tenda na congregação, onde ele falava com Deus, fora do arraial. Ele queria, irmão, ele queria ter esse óleo sobre a vida dele, ele queria que esse azeite não se acabasse. E naquele momento que era um lugar secreto, para que ele pudesse falar com Deus, ele ia em direção à tenda, e todo o arraial saía e olhava ele entrando. E aí a palavra de Deus diz que a nuvem vinha sobre a tenda e Deus falava com ele face a face. Quando ele saía daquela tenda, ele não saía virando as costas para Deus. Ele saía de frente para Deus, em reverência. Tenha intimidade com o Senhor, irmão. Busque essa intimidade, porque
O Senhor quer nos dar essa graça todos os dias. Ele quer te convidar para uma conversa especial. Ele não quer que essa porta se feche na sua vida. Mas quem está fechando essa porta somos nós que estamos fechando essa porta. Somos nós que falamos com Ele: até aqui o Senhor pode vir na minha vida, mas daqui para cá o Senhor não pode vir. Nós trocamos, irmãos, as coisas de Deus por um prato de lentilha. O mundo nos oferece coisas e a gente troca. Nós trocamos a nossa ação a Deus por coisas deste mundo, coisas que vão passar e vão se acabar. Agora, o Deus eterno, Ele nunca vai se acabar porque Ele é eterno. Procure ter intimidade com Ele, procure não deixar que essa porta se feche para você, mas que quando ela se abrir, você esteja a ponto de ouvir o grito do Senhor, que é a trombeta que vai tocar. Fique a sós com Deus, porque sem comunhão não tem intimidade. Não tem, irmão. Sem comunhão não tem intimidade. Seja disciplinado, porque os disciplinados são vencedores. Em Daniel capítulo 6, versos 2 e 3 fala sobre isso, mas nós estamos trocando a disciplina de Deus por coisas dessa terra, por momentos que passageiros. 6, 2 e 3. Seja disciplinado, fale não para você mesmo, fale não para as coisas da circunstância que estamos vivendo. Olha o que diz aí: sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Daniel era disciplinado, ele tinha intimidade com Deus, ele orava 3 vezes ao dia, ele era da terra de Judá, ele era de Israel, judeu, foi levado cativo, mas ele não se contaminou com aquelas coisas daquele lugar, se tornou um príncipe daquele lugar, que a Bíblia diz, dos quais entre quais estes satrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu. Destes 3 presidentes, ele era o melhor naquele lugar. Seja o melhor, irmão, porque quando a porta abrir, você está pronto para entrar. Porque havia nele o quê? Olha o que havia nele, lá dentro dele, um espírito, que é o espírito humano. O espírito humano dele estava tão ligado em Deus, que ele estava sempre ouvindo a voz de Deus. Excelente, irmão. Então o que nós aprendemos aqui: seja excelente, vencedor em tudo que você faça. Seja disciplinado, irmão. As coisas de Deus têm hora, as coisas de Deus têm decência, as coisas de Deus não têm confusão, as coisas de Deus a gente não faz pela metade. Aprofunda-te na palavra, conheça a palavra, medite na palavra, vive a palavra. Senão você não tem intimidade com Deus. Então, um exemplo para você entender. Todo mundo aqui me conhece? Conhece? Conhece. Todo mundo aqui tem intimidade comigo? Tem? Todo mundo me vê. O que eu mais gosto? Era de ovo. Feijão. Por que a irmã Vilma sabe que é feijão? Porque tem intimidade. Para conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, você precisa saber o que está escrito aqui, ó.
Isso é intimidade. Isso é o Senhor sobre todas as coisas. Não te satisfaças apenas com a pregação de domingo. Salmo 1, verso 2 e 3. Não, irmão, não venha só para o domingo aqui, vai ter uma pregação maravilhosa. Não se satisfaça com isso. Todos os dias você alimenta, todos os dias você come para sustentar o seu corpo. Seu homem interior precisa se alimentar todos os dias. Antes o seu prazer está na onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Medita, lê. Eu não entendi, Espírito Santo, me ensina. Se eu estiver ligado no Espírito, quando a porta se abrir, eu serei sugado para dentro dessa porta. Pelo poder do Espírito Santo. Compreende, irmão? Não se satisfaça com uma pregação ou com um louvor somente. Se preencha da vida eterna. Entrega teu dia, todo o teu dia ao Senhor. Deus, Ele não existe somente no domingo, não, irmão. Onde a gente se encontra, não. É todo dia e toda hora. Entrega. Em Josué 1:8, estou cansado, estou desanimado. 9, as coisas não estão dando certo, portas estão se fechando. Olha o que ele fala para mim e para você. Não te mandei? Eu quem? O Senhor dos Exércitos. Ser forte e corajoso. Deus está mandando falar para você. Seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Sabe, onde você for, Ele está com você. Você está dormindo, Ele está te guardando. Você está levantando, Ele vai com você. Estou preocupado com alguma coisa. Ele fala, eu estou com você. Cuidado para a porta não se fechar. Porque a negligência é nossa. Porque Cristo já pagou na cruz. Então entrega, irmão. Coloca Ele em suas decisões. Neemias 2:4. Não tome nenhuma decisão precipitada. Não tome. Antes de tomar a decisão, vá lá na sala do trono, porque em Hebreus fala, chegue-se à sala do trono, ao trono da graça. Chega lá e pergunta para ele, o que o senhor quer? Estou passando por isso, qual a minha decisão? Disse-me o rei, me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. A quem? Ao Deus do céu, e disse ao rei, se é do agrado do rei, se teu servo acha mercê na tua presença, peço-te que envie a Judá. Judá estava destruída, Neemias estava triste, ele não tomou uma decisão, ele foi lá na sala do trono conversar com o Deus Todo-Poderoso, e o Deus Todo-Poderoso tocou no coração do Ciro, e o Ciro falou, vá. Você crê nisso, irmão? Você crê? Então faça tudo, irmão, na presença de Deus, se entregue, coloque Ele nas suas decisões, junte-se aos santos. Eu gosto de ir na igreja só de vez em quando. 1 Coríntios 15:33. Como é que você vai agradar a Deus se Ele quer a união de todos nós? Olha o que diz aí. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Agora vai lá em Hebreus 10, 24 e 25.
Isso aqui é para você. Olha o que diz aí. Considerando-nos também uns aos outros. Levanta e dá um abraço no irmão que está perto de você aí. Considere. Pergunte para ele assim: o que você está passando? Você está feliz? Você está infeliz? Abraça ele. Considere-o. Ele é seu irmão. Foi comprado em Cristo Jesus. Ali, irmão. Vai estar sozinho ali, irmão. Dá um abraço nela lá, irmão. Você de casa, abraça uns aos outros. Amém? Olha o resto do versículo. Para o quê? Estimularmos ao amor e às boas obras. Estimular é dizer: eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. É isso que é estimular. Não, meu irmão, eu quero ir para a igreja de vez em quando. Eu quero ir para a igreja, entrar na igreja e sair sem ninguém me conhecer. Como é que você vai ser estimulada? Como é que você vai estimular alguém? Compreende isso? É a palavra de Deus. E não o quê? Vamos ler todo mundo junto? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Quando você não congrega, você está pecando. O corpo é de Cristo. E se a porta fechar? Xaracantalás. Então junta-te aos santos. Ame aos santos. Ah, mas o santo lá, a irmã Stephanie, ninguém aguenta. Você tem que aguentar. Você tem que amar. Ah, mas aquele pastor, ele é difícil de aguentar ele. Você tem que amar. Porque não tem ninguém perfeito na igreja de Cristo.